Olá, paz do Senhor a todos, uma boa noite. Estamos aqui mais um domingo pela graça do Senhor Jesus, né? Mais uma semana se passou e Deus tem cuidado de cada um de nós e de vós também, né? Então, para quem estiver chegando agora no canal, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Boa noite, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro dos lares e do coração de cada um. Amém. E estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor para vossos corações, né? Uma palavra simples, mas forte, verdadeira, pura, né? E para quem estiver chegando agora no canal, se inscreva, né? Por favor. E também deixa o like, o comentário, compartilhe também. E que Deus venha continuar abençoando a todos. Eu vou deixar uma palavra aqui que se encontra em Mateus capítulo 6 e versículo 13, que fala sobre a porta, né? A porta estreita, a porta larga. Então, o que é, né? Então, versículo 13 diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Sim, muitos hoje em dia estão procurando a facilidade, né? Estão procurando satisfazerem a si próprios, né? E não buscar satisfazer a vontade de Deus. Então, hoje poucas igrejas, as que pregam a verdade, a palavra verdadeira da Bíblia, se conta nos dedos, né? Então, e as igrejas aí, tem muitas igrejas lotadas porque venha buscar a prosperidade, venha buscar a sua bênção, venha buscar seu carro, venha buscar seu apartamento, casa e tudo que é bens materiais, tudo que é relacionado a bens materiais. Tem a campanha, tem os dias da semana, então tá tudo mais voltado para as coisas do mundo. Então as igrejas estão muito cheias por causa disso. Muitas delas estão somente pregando a prosperidade e bens materiais, né? A salvação mesmo está ficando para trás. E muitas também das igrejas tá o pode tudo, né? Não se renuncie mais nada. Venha como estais e ficais. Entendeu? E o versículo 14 diz: E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora é ao contrário daquilo que eu falei anteriormente. Pois a porta estreita é renúncia, né? É deixar de fazer muitas coisas que agradam a Satanás e passar a agradar a Deus. É deixar coisas exageradas, vaidades exageradas, né? Idolatria de coisas terrenas desse mundo, né? A gente só deve idolatrar o Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus, né? A gente tem que se voltar para o Senhor Jesus, para assim a gente poder herdar o reino dos céus, né? Então, o que eu tenho para dizer essa noite, aproveite o tempo oportuno, passe a fazer a vontade de Deus. Caso você esteja fazendo algo que desagrade a Deus, pare. Comece já de imediato a fazer a vontade do Senhor Jesus, né? Buscai as coisas de Deus e não bens materiais, porque a palavra de Deus em Mateus 6, se eu não me engano, 6:33, que diz: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então não há necessidade de você ficar focado em campanha de prosperidade. Você voltando-se para Deus, para Jesus Cristo, as demais coisas vai ser acrescentada automaticamente na sua vida. Deus sabe o que você necessita. Só basta você se voltar a Ele, fazer a vontade dEle, orar a Ele, falar o que você está precisando, né? Ele vai conceder a você. Não precisa você estar todo santo dia fazendo campanhas e campanhas. Você está indo somente atrás da campanha, atrás das bênçãos e não do dono da bênção, né? Então, a partir de hoje, muda a sua visão, o seu meu modo de pensar, né? Então, comece a buscar primeiramente o reino de Deus,
fazer a vontade dele, né? Buscar a sua justiça, que as demais coisas eu tenho certeza, sem dúvida, que serão acrescentadas. Eu falo isso por experiência própria, tá bom? E assim eu vou passar a palavra para minha esposa. Que Deus abençoe a todos, receba essa palavra de coração aberto e pratiquem, tá bom? Amém. Que assim seja em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou estar deixando uma palavra também para meditação que encontra-se em João 5. Está escrito assim: o amor de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, que é quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Este é aquele que veio por água e sangue. Isto é Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque 3 são os que testificam no céu. O Pai é a palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um só. Olha que forte, né? Palavra forte. É quase a palavra que ele pregou, só que palavras diferentes, né? Mas a intenção é uma só. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é enviado de Deus, crê que Deus também existe, né? Porque aqui na palavra dele está dizendo que ele é um só. Pai, a palavra e o Espírito Santo, esses 3 são um só. Ou seja, se você crê que Jesus Cristo é enviado de Deus, você crê que Deus existe, que o Espírito Santo existe, que Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo são um só, e que você precisa colocar em primeiro lugar os mandamentos dele, a palavra dele, né? Mas meu esposo acabou de pregar, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas, sim, serão acrescentadas. Mas Jesus, ele também fala na palavra dele que aquele que obedece a ele em primeiro lugar, obedece os seus mandamentos, né? Aqui está falando dos mandamentos, que a Bíblia, a palavra de Deus é um dicionário para que nós possamos seguir, né? Tem as bússolas, tem os mapas, né? Onde as pessoas seguem, se direcionam, e a Bíblia também é basicamente isso. É o nosso guia do dia a dia, né? Temos que seguir o que está escrito aqui, colocar em prática, obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, né? Colocar Ele em primeiro lugar, porque se não adianta andarmos no caminho de Jesus e não obedecermos a Ele, né? Vou para a igreja, vou estar pregando a palavra de Deus, vou estar seguindo a Jesus, mas se nós não obedecemos a Ele, nada adianta, né? Então, um dos primeiros passos para que possamos viver em comunhão com Jesus é obedecer os seus mandamentos, é ser obediente, igual um filho pequeno que tem que obedecer o seu pai e a sua mãe, né? Porque ele não sabe o que faz, não sabe a direção que toma. A mesma coisa é com Jesus Cristo, é o nosso Pai, nós temos que obedecer e, além da obediência, confiar nele, né? Levar em prática sempre a obediência, porque quando a gente passa a obedecer, passa a ouvir a voz do Senhor e passa a colocar em prática aquela obediência, não vou obedecer, vou fazer tudo certinho, porque eu sei que o meu Deus vai estar comigo. Se a bênção não vir hoje, ela vem amanhã. Se vier a luta hoje, tudo bem, eu vou enfrentar, porque eu sei que quem está em mim não sou eu, mas o Cristo que vive em mim
porque sabemos que nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Então sabemos que Jesus Cristo luta as nossas lutas, né? Por isso que ele morreu naquela cruz, por isso que ele sofreu naquela cruz, mas também ele ressuscitou por nós. Então, por saber de tudo isso, nós temos que obedecer, né? Porque tudo que ele podia fazer por nós, ele já fez, continua fazendo. Tá aí o Espírito Santo, é o que o meu esposo acabou de pregar, as portas ainda estão abertas, a porta estreita, né, que é a porta de Jesus, está aberta ainda. A palavra dele está para todos, né? Mas vai chegar um tempo que nós não vamos poder pregar, meditar na palavra de Deus. Então, aproveita essa oportunidade que você pode ler a palavra de Deus, você pode meditar. No Brasil e no mundo são várias igrejas aí de portas abertas, não importa a placa. Se você vê que está sendo pregado o Evangelho de Jesus, a palavra dele, verdadeiramente, entre, fique, faça a comunhão com Jesus e obedeça somente a ele. Vá para a igreja por Jesus Cristo, não pelo ser humano, porque pelo ser humano nós vamos se decepcionar, mas por Jesus não. Então vá por Jesus, siga Jesus, porque aquele que segue a ele nunca vai se decepcionar, tá bom? Essa é a palavra que eu deixo hoje para meditação. Um abraço para todos, que esse recomeço de semana aí que se inicia hoje, né, que é domingo, seja repleto de paz e de bênçãos, e independente da luta que você esteja passando, que Jesus Cristo, que você saiba que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas. Ah, mas ele não me ouve, está demorando, eu estou sofrendo, está doendo, mas Jesus está vendo. Jesus nunca deixou de ver o seu sofrimento, tá bom? No momento certo, se você continuar em obediência, se você continuar servindo a Ele, Ele vai te honrar. Com todo prazer, Jesus vai te honrar e você vai contar o seu testemunho para que outras pessoas se convertam, para que você venha ganhar almas de outras pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o Evangelho dele vai se espalhando e também o exército dele vai crescendo cada dia mais e mais. Uma boa noite para todos. Boa noite, uma boa semana, que Deus continue abençoando, cuidando de cada um de vocês e de toda a sua família da minha esposa, amém, os pais dela, minha família, meus pais, meus parentes de Minas, aqui amém, de São Paulo também. Deus abençoe a todos, tá? Fiquem todos com Deus. Amém.